Graça e paz, igreja, bom dia. Uau, tá cada vez mais bonito isso. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui essa manhã. Em particular, estou alegre com a tua presença, Richard. Seja muito bem-vindo aqui. Primeira vez, E o Dubai ali também, do outro lado também, muito bom. E Johanna, você já tinha vindo? Eu acho que já, né? Você sim. Amém. Vamos orar um pouquinho. Amado Deus, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, por esse privilégio que é estarmos na Sua casa. Poder Te adorar, poder declarar o nosso amor, a nossa dependência, a nossa esperança em Ti, Senhor. Por isso, fale conosco essa manhã. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer e será o Senhor, através do Seu Santo Espírito, que fará, porque eu nada posso. Eu só peço não Te atrapalhar. E peço que o Senhor também me abençoe nesta missão tão honrosa que é pregar a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu sempre faço, e eu realmente me sinto mal se não fizer, então os que já foram batizados tenham só um minutinho de paciência, mas eu sinto que se uma pessoa tomar decisão pelo batismo em função do que a gente vai falar aqui em 5 minutos, 10 minutos no máximo, eu agradeço a Deus por isso. Então eu sei que tem pessoas que já se decidiram pelo batismo, estamos felizes por isso, 2 jovens, a Edilene também. Mas quem sabe há mais alguém aqui que não tomou essa decisão e pode ser que tome hoje, para que domingo, sábado que vem, possamos estar juntos. Porque o cristianismo, quando nós abraçamos ele, não é algo que cega a tua mente, que você tem que engolir goela abaixo. Não, você continua pensando, você continua fazendo escolhas, porque a fé cristã, ela não transcende a razão, ela não é irracional, ela tem sentido, ela faz sentido. Eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías 1,18, que o próprio Deus fala para você e para mim nessa manhã: vem, vamos refletir juntos. Quer dizer, que Deus maravilhoso é esse que propõe para nós a gente refletir. Ele não quer que você engula, que você aceite de qualquer maneira, não. Então essa coisa, essa reflexão agora cedo é muito importante para você poder tomar de fato uma decisão importante na sua vida. E o batismo, não tenha dúvida que foi para mim há 22 anos talvez, ou por aí, uma das decisões mais importantes que eu tomei. Eu me lembro perfeitamente como se fosse o dia de hoje, o momento do batismo nas nossas vidas. Eu e Lídia nos batizamos juntos. Porque o cristianismo neotestamentário, que é o que nós vivemos hoje, não é uma religião de ritos, que você tem que fazer um monte de coisa, cumprir um monte de promessas. Não, nada disso. Porque o que Deus mais quer com você e comigo é se relacionar com você. Ele quer se relacionar, viu, Giba? Você sabe disso. Deus quer relacionamento com você. Assim como está tendo com a Aline, sua filha, a Cris, e por aí vai. Ele quer se relacionar, mas ele deixou apenas 2 sacramentos. Só 2, mais nada. Ele sentiu que tinha que deixar. E quais são esses 2 sacramentos? Um deles, inclusive, vamos fazer hoje, que é a Santa Ceia e o batismo. Então há 2 cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas. Jesus ordenou. Então eu quando comecei a nossa caminhada cristã, eu não sabia nada. Confesso que eu não sabia nada. A gente tinha uma outra que a gente cria em Deus, evidentemente, mas não conhecia a palavra, não conhecia, não tinha a mínima ideia de nada da palavra de Deus. Então eu comecei essa caminhada e perguntei: e aqui, o que tem? Tem culto que eu comecei indo no culto só de domingo. Aí alguém me falou: mas tem culto de sexta também. Eu falei: então vamos também, vamos. Aí passou um tempo, alguém falou: vai ter batismo. Aí eu falei: mas eu já me batizei, né? Que naquela ideia de que a gente nasce meio que se batizando bebê pequeno. Aí a pessoa falou: mas não é bem assim, né? É uma escolha, é uma decisão, você tem que fazer isso conscientemente. Eu falei: então eu quero também. Jesus mandou, como é que eu não vou querer? Então
foi ordenado por ele. O batismo é a Santa Ceia. Em função dele ter sido ordenado por Jesus, tem esse nome de sacramento, porque tem um caráter sagrado. E o que sempre falou muito comigo é o seguinte: mas Jesus também se batizou grandão, adulto? Se batizou adulto. Então, se ele, que não precisava ser batizado, se batizou adulto, por que eu, João, não iria me batizar? É claro que eu me batizei. Qual o significado dele? Romanos fala um pouco disso, né? É através dele que nós nos identificamos com Cristo. Então, não dá para dizer que sou um cristão e não me identifico com ele. E é no batismo que isso acontece. Porque a nossa velha natureza, ela é sepultada nas águas, fica lá embaixo. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Que delícia que é uma vida nova. É o meu desejo para cada um de vocês aqui, é uma vida nova. Uma vida nova. E é o que Deus tem. E o caminho é o batismo. O batismo é meio que eu sinto assim, sabe? Respeito quem tem esse hábito. Eu confesso que eu estranho, mas respeito homens casados, mulheres casadas e não usam aliança. É raro, mas tem. Eu estou dizendo que respeito, mas eu estranho, porque se é casado, eu amo andar de aliança. Eu carrego essa aliança, como diz a Lídia, 43 anos. Você acertou, está indo para mais até. E não consigo sair sem ela. Não consigo, porque eu olho para ela, lembro da Lídia. Eu sei que tenho um compromisso com ela. Então, o batismo também tem essa figura de eu não ter vergonha de Jesus, né? Porque eu não tenho vergonha dele, então me batizo publicamente. E também não quero que Jesus tenha vergonha de mim. Porque Mateus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, porque quando você está se batizando nas águas publicamente, o que você está fazendo? Você está confessando que você acredita naquilo. Então você está confessando que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que declaração maravilhosa essa daqui, ó. Ou seja, o fato de você se confessar diante dos homens, que você crê no Senhor Jesus, Jesus diz: eu vou lá em cima e vou falar bem de você. É isso que ele está dizendo. Eu vou lá em cima e vou falar bem de você. Marcos 16 diz o quê? Um texto conhecido. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, você pode falar assim: mas João, então eu posso ser salvo e não ser batizado? Por esse texto você pode ser salvo e não ser batizado. O que você não vai conseguir é ser salvo e não crer. Ou seja, a descrença leva à condenação. Mas eu prefiro o pacote todo. Sabe como é que é? Porque João 3,5, o próprio Cristo diz: em verdade te digo, quem não renascer da água, que é o batismo, não poderá entrar no reino de Deus. Então eu não correria o risco, honestamente, não correria o risco. E para finalizar, a importância dele, porque é uma ordenança, como a gente viu, o próprio Cristo foi batizado, a gente vê Paulo sendo batizado, e principalmente isso aqui, ó. Se a gente diz que ama Jesus, então eu faço o que ele pede, eu guardo os mandamentos dele. E eu valido a minha fé, e nós todos validamos a nossa fé através da obediência. Porque se ele ordenou, então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí você, para finalizar, você pode... Mas afinal, é essencial ou não é essencial? E a resposta está aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para o perdão dos seus pecados. Uau! Então a gente tem que querer isso. Que os teus pecados e os meus pecados sejam perdoados. E se a palavra de Deus está dizendo que isso acontece através do batismo, eu quero.
Então, se vocês que ouviram isso pela primeira vez, Dubai, Richard e outras pessoas que estão aqui, e tiverem alguma dúvida ou quiserem tomar essa decisão, Giba também, Hélio também, né? O Hélio é batizado, mãe? Então, quem sabe chegou a hora, Hélio. Quem sabe, a gente nunca sabe quando Deus fala, ei, chegou a tua vez. Será sábado que vem, às 16 horas, lá na Granja. Ah, mas tem algum outro curso? Vai ter? Não. Você precisa de duas coisas: se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Pronto, é isso. Arrependa dos teus pecados e acredite nele, e vamos para as águas, vamos estar juntos lá. Lá você vai receber um avental, então vai com uma roupa escura por baixo, uma bermuda, uma camiseta, um chinelo, uma toalha e uma muda de roupa seca para depois trocar. E é um momento realmente importante na tua vida, e que alguns aqui possam, junto com os 3 que já tomaram a decisão, se juntar a esse grupo no batismo. Eu preciso confessar um negócio para vocês, e Deus sabe de tudo, né? Porque eu falei, mas hoje vai estar gravando, vai para tudo que é lugar, né? Porque a gente começou a gravar os cultos aqui também, mas Deus hoje não permitiu, por problemas técnicos, gravar. O áudio sim, mas a imagem não. E por que eu estou falando? Porque eu acho que em todos esses anos que eu prego, e são mais de 15 anos, eu nunca relutei tanto em pregar uma palavra como a de hoje. Nunca. Sempre que vinha alguma direção de Deus, eu pregava e estava tudo certo. Dessa vez eu falei várias vezes com Deus, mas é isso mesmo? Não dá para ser outra coisa não? E Ele disse que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque por muitas vezes eu estive em diversos cultos e saía com a impressão assim, falava, caramba, esse pregador só bate, meu. O seu Antônio chegou? Que bom. Então tá bom, vamos com Deus, queridos. Dá notícia, depois a gente liga para você para saber dela. Aí Pedrão, hein, meu? Nada como ter um cara de 2,5 metros. Aí, Estebão, ó, se precisar de ajuda, pega com o Pedro, hein? Amém, glória a Deus. Então eu me incomodava, confesso que me incomodava às vezes de sair de casa e ouvir uma palavra, ao meu ver, né? Ao meu ver, que trazia peso para mim. E aí eu falava, Deus, não é minha praia isso. Levar algo que possa trazer peso para as pessoas não é a minha praia. Ele falou, João, a tua praia é obedecer. Eu falei, bom, se a minha praia é obedecer, então eu vou. E o Senhor fale conosco. Seja o Senhor a falar. E é o que vai acontecer. E a pergunta de hoje é essa aqui. Você está preparado? Você está preparado? Eu não só nunca preguei nesse texto, como nessa caminhada de 23 anos eu ouvi pouquíssimas pregações a respeito. Eu acho que todo pregador foge desesperadamente desse texto, mas hoje estamos aqui para ouvi-lo. E o texto base é Mateus 25, de 1 a 13. E a palavra de Deus então diz assim: comecei com essa versão Almeida Corrigida e Fiel, só esses 2, 3 versículos, depois eu vou mudar a versão, mas eu gosto dessa no sentido que ele usa uma palavra aqui, um adjetivo aqui. E o texto bíblico diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. É a única versão que chama as não prudentes de loucas.
outras chamam de nécias ou chamam imprudentes. Essa aqui chama de loucas. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Agora, voltando para a nossa versão, que a gente vai ver até o final. Então, diz assim: então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Isso é importante, suficiente, quer dizer que levaram um pouco, mas não o suficiente. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de quê? Reserva, está aqui. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E continuando à meia-noite, foram acordadas pelo grito: veja, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas ou loucas pediram às outras: por favor, dê-me-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. E aí o texto finaliza: quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Deu para entender um pouquinho porque que ninguém prega nisso? Mas hoje Deus quer que a gente reflita juntos sobre isso. Eu também. É claro que o contexto aqui está falando da segunda volta de Cristo. Obrigado, Paulo, Pedro e Dubai. Obrigado pela ajuda aí. Está falando da segunda volta, e se a gente voltar um pouquinho, Mateus 24, o próprio Cristo está sentado com seus discípulos e faz um discurso escatológico, dizendo o que aconteceria um pouco antes da volta dele. A gente não vai voltar lá, mas você vai ver que era guerras, maldade de muitos iria crescer, o pessoal ia se afastar dele, e é tudo o que nós estamos vendo. Eu não estou aqui para vir falar que Jesus está voltando, porque não cabe a mim dizer isso e a ninguém dizer isso. Se alguém aqui um dia vier nesta igreja e falar: olha, Jesus está voltando dia 22 de março de 2000 e tralalá, não acreditem. Porque o próprio Cristo falou: nem os anjos e nem eu sei quando será a volta. Só o Pai sabe. Então não temos como precisar isso. O que temos é, pelos sinais que a gente vê na palavra, saber que estamos próximos. Agora, próximos pode ser ainda um próximo não tão próximo. Só Deus é que sabe. A questão é estar preparado para a volta. Preparado para a volta. Nós precisamos estar preparados para a volta. Porque que ele vai voltar, ele vai voltar. E muito diferente da primeira vinda, que o pessoal achava que ia vir um comandante político, um comandante militar que ia dar fim nos romanos, e ele não veio dessa maneira. Ele veio nascido de uma virgem, filho de um carpinteiro. Ele veio tratar de uma outra questão, não foi questão política nem militar, ele veio tratar do pecado, e através da sua morte na cruz, ele deu a chance a você e a mim de termos os nossos pecados perdoados, o que falamos agora há pouco. Mas na segunda volta dele, você acreditando ou não, ele vai voltar. Você querendo ou não, ele vai voltar. Você desejando ou não, ele vai voltar. Você amando a volta de Cristo ou não, ele vai voltar. Então cabe a mim essa responsabilidade de nos prepararmos para esta volta. Porque o que mais me preocupa com cada um de vocês é a eternidade. Porque isso aqui de um jeito ou de outro passa. Dinheiro muda de mão, saúde a gente tem, a gente não tem, situações são adversas muitas vezes, mas aonde você vai passar a eternidade tem que ser a minha maior preocupação, e sempre foi, sempre será. Então nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus e esperar a sua volta. É isso que nós estamos aqui, servindo e esperando a sua volta.
E ele usa essa parábola para um contexto cultural da época que era muito conhecido. Isso tudo acontecia de fato. O noivo, ele era esperado. Quando a gente fala 10 virgens, não é que ele casou com 10. Não, ele só casou com uma noiva, que é a igreja. E ele, noivo, é o Cristo, que está voltando para resgatar a sua igreja. As 10 virgens são as daminhas de honra da noiva, mas que tinham uma missão importante a ser cumprida. Estar lá porque, imagine, a gente não consegue imaginar, mas não tinha luz elétrica. Então as estradas estreitas, sem luz elétrica, as casas também não tinham, então a iluminação era feita através dessas lanternas. Então essas damas de honra tinham que estar preparadas para a chegada do noivo, para ele poder entrar na casa e buscar a noiva e levar a noiva para a casa dele. Sem essas lamparinas, como é que ele entra? Não iria enxergar, né? Então, esse é o contexto do porquê Jesus usou essa parábola das 10 virgens. E por que 10? Né? Poderia ser 4, 5, 6, 7. O que 10 significa na palavra? 10 é mais ou menos uma mão cheia assim, ó, porque aqui tem 10 dedos. Então é algo completo, não necessariamente perfeito, mas algo que se completa. E ao final disso, quase sempre você vai ver uma declaração do próprio Deus. Isso a gente começa a ver desde a criação. Na criação você vai ver Deus falando 10 vezes e que haja alguma coisa. Quando ele cria, que haja luz, que haja os animais. Ele fala isso 10 vezes e ao final ele diz, e viu que tudo ficou muito bom. Ele dá uma declaração. Êxodo a gente vê o que? Os 10 mandamentos. De novo, um número completo. Por que 10? Porque na cabeça de Deus, esse número é o suficiente. Para tirar o povo do Egito, quantas pragas foram? 10 também. 10 também. Aí você também vê uma situação de que Jacó foi ludibriado pelo seu sogro Labão. Quantas vezes fala lá? 10. E ele fala assim, já deu, basta, 10 vezes você me enganou. E com isso ele sai, ele foge, ele vai embora. E Daniel também, com seus amigos, a gente vai ver que ele pediu para ficar numa dieta diferente. Por quanto tempo? 10 dias. Então, esse 10, ele permeia a palavra de Deus de diversas maneiras. E aqui a gente vai ver 10 virgens. 10 virgens. Agora, olha que coisa interessante. A palavra não diz que o reino dos céus é semelhante a 5 virgens prudentes. Não. A palavra diz que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. E nessas 10 estavam quantas loucas? 5. Significam que elas também faziam parte, inicialmente, do projeto Reino de Deus. Porque ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma palavra sobre 10 virgens. Não 5. Não 5 prudentes. As 10. A questão foi o caminhar dessas 5 loucas, que foi bem diferente do caminhar das 5 prudentes. Então, a primeira lição que a gente aprende nesta parábola é que a prontidão e a preparação são essenciais. Nós precisamos, de fato, estar preparados, porque ele diz, eu não sei quando vai ser. Uma pergunta, se você soubesse que Jesus estaria voltando, hoje é dia 3, estaria voltando dia 20 de dezembro desse ano, você mudaria alguma coisa na sua vida? Desculpa falar, mas Deus mandou dizer que se você falou que mudaria alguma coisa, está totalmente errado. A gente já tem que estar pronto para a volta dele. E não mudar, porque ele está voltando daqui uma semana. É disso que eu vim falar. Eu preciso estar pronto para a volta dele. Eu quero que você esteja pronto para a volta dele. Porque a gente nunca vai saber que ele vai voltar tal dia. Então, por nós não sabemos que data ele volta, a gente tem que estar pronto. E não achar, não, mais uma semana eu mudo, mais uma semana eu me batizo, o ano que vem eu faço isso, o ano que vem eu faço aquilo, o ano que vem eu... Não. A parábola nos ensina a importância de estarmos sempre preparados para a vinda do Senhor. Assim como as virgens prudentes trouxeram óleo extra
dá trabalho carregar óleo extra. É mais fácil levar só a lamparina, uma lanterninha, assim, só uma, assim, leva. E estou feito, como as loucas fizeram. A outra, imagina a cena, uma mão segurando a lamparina e um balde aqui, ó. Porque poderia demorar e poderia ter a necessidade de repor diversas vezes. Então, esse extra é trabalhoso. É trabalhoso, não é tão simples. As virgens prudentes trouxeram óleo extra. Precisamos nutrir nossa vida espiritual e manter uma comunhão constante com Deus. É o que a gente está fazendo hoje aqui, ó. Hoje aqui nós estamos estabelecendo uma comunhão com Deus, um compromisso com Deus. Para quê? Para que a gente possa estar preparado para encontrar com Ele. Então, essa palavra não tem nada a ver de começar queimando, mas de terminar queimando. A gente precisa, porque às vezes é aquele expressão antiga que a gente falava, não, fogo de palha, já ouviram falar nisso? Fogo de palha? Só os velhinhos que já ouviram falar nisso? A gente usava muito. Você já, André? Muito fogo de palha aí? Porque o fogo de palha, o que acontece? Pega rápido e daqui a pouco acabou. Nós não podemos ser assim na nossa caminhada cristã. A responsabilidade pessoal é fundamental. Eu não posso fazer por ninguém. Eu não posso fazer absolutamente por ninguém. Ou seja, cada uma das virgens era e foi responsável por sua própria preparação. A gente não vê um texto, uma ajudou a outra, uma fez pela outra. Não, muito pelo contrário, a gente vai ver que isso não aconteceu. Então, da mesma forma, nós somos responsáveis. Cada um aqui é responsável pelo seu amadurecimento espiritual, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, por vir num dia de ceia, por exemplo, a abdicar de qualquer outra coisa, mas falar, não, cara, não vou perder a ceia do Senhor, quero estar lá. Então, essa prontidão espiritual, ela é fundamental para eu e você irmos para o lugar certo. Fundamental. Então, essa parábola, a primeira coisa que ela de fato nos mostra é o que está em Marcos 13, que diz o quê? Está aqui, ó, já está aqui, ó. Todos os dias odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Tem uma caminhada, não é um trechinho, é firme até o final será salvo, é persistência. Não é um negócio, uau, não, é persistência, é constância, é dessa maneira. E Paulo é usado em Colossenses 1:11 para ele explicar um pouquinho mais como tem que ser essa persistência, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança. De que maneira? Com paciência e com alegria. Paciência e alegria. Ou seja, não reclamou, murmurou, a candeia secou. O óleo vai embora. O óleo vai embora se a gente ficar reclamando, murmurando. Você pode estar certo disso que o óleo não fica. Então, já falamos que as loucas também faziam parte do reino de Deus, porque a parábola diz que são 10 virgens, não 5. As loucas também estavam esperando pelo noivo. Ou seja, também estavam com esse desejo de esperar o noivo. Não é que não estavam, não, elas também estavam. E o que aconteceu? Então é a gente que tem que entender. E 1 Coríntios 10:12 também, só o comecinho, diz o quê? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O meu maior desejo para todos vocês é fiquem firmes em nome de Jesus. Começou essa caminhada leva ao céu, essa caminhada leva à eternidade com Cristo, essa caminhada livra você de uma série de dores, de dificuldades, de tristezas aqui, e bom, nem falo lá. Então, mas que o inimigo tenta nos derrubar, ele tenta te tirar daqui, ele tenta trazer impedimento. Essa semana eu conheci 2 pessoas, uma se converteu aos 16 anos, foi usada poderosamente pelo Senhor até os seus 28 anos, aí por algum motivo, né? Os motivos são os mais diversos, agora está 6 anos sem ir em nenhuma igreja. Uma outra também, uma situação semelhante. Então,
a gente tem que estar firme. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia, não caia. Outra coisa que a parábola das 10 virgens logo de cara nos ensina é isso aqui, ó. Não é possível transferir, sabe o quê? Fé. Seria tão bom se pudesse, não seria? Você transferir a sua fé para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, né? Seria tão maravilhoso que aquilo que você crê pudesse passar para alguém. As virgens prudentes não puderam compartilhar o seu óleo com as loucas. Isso não existe. Parece que foi egoísmo da parte delas, mas não. O óleo não se empresta. O óleo não se empresta. O óleo, o que é o óleo? O óleo é o Espírito Santo, o óleo é a palavra de Deus, o óleo é a fé. Como é que eu empresto isso para alguém? Você tem que desenvolver isso. O que a gente pode fazer é orar, e devemos orar muito, para que Deus toque essas vidas, e que elas comecem a buscar. Ela precisa buscar, seu filho tem que buscar, sua esposa tem que buscar, seu marido tem que buscar. Não se empresta fé, não se empresta óleo, não funciona assim. Ninguém pode confiar na fé de outra pessoa, cada um deve buscar e cultivar sua própria fé em Deus. Em Deus. E hoje, nós, graças a Deus, a gente vai poder ter uma chance para juntos, pedir mais dessa fé, pedir mais desse azeite, para que as nossas candeias ou lamparinas não se apaguem, Interessante quando a gente lê lá, e eu gosto dessa versão que diz que elas pedem, nos dá um pouco de óleo, porque as nossas estão apagando. Então tinha um pouco. E aí a gente precisa fazer uma reflexão e ver se a gente que tipo de crente nós somos. Se é daquele que, um pouquinho de oração, um pouquinho de culto, um pouquinho de jejum, um pouquinho de leitura, e tudo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho. Pode não ser suficiente. Se não ficou claro, deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. O fato de eu estar pregando o que eu estou pregando hoje, porque eu tive essa conversa com Deus, e Deus falou assim para mim: ô João, mas você ama esses caras? Falei: muito. Pois então pregue isso. Até por amor. Porque é muito mais fácil falar outras coisas bem mais legais. É por muito amor a cada um de vocês. Porque eu quero que todos vocês subam como igreja gloriosa, sem mácula. Mas para isso a gente precisa do azeite. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa estar meditando na palavra. E a gente precisa estar com a nossa fé fortalecida. Porque a falta de preparação tem consequência. E eu não posso simplesmente virar as costas para isso e dizer: esse negócio não é legal. As virgens tolas não estavam preparadas e ficaram excluídas da festa de casamento. Isso destaca o quê? As consequências de negligenciar a nossa preparação espiritual. Se não estivermos prontos para a vinda do Senhor, podemos perder a oportunidade de desfrutar plenamente e eternamente a comunhão com Deus. E o que eu mais quero é que vocês desfrutem dessa comunhão. Então a vigilância, ela é vital, é diária a tua e a minha vigilância. Antes de falar da vigilância, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Quantas dormiram? 5? As 10 dormiram. Então o problema não está no dormir, porque as prudentes também dormiram. O dormir faz parte. Há momentos em que você e eu estamos exaustos. Há momentos que você e eu estamos desanimados até, exauridos, sem força, sem ânimo.
então o sono pode vir, e muitas vezes ele vem. E a palavra até compara sono até com morte. Se você lembrar, a filha de Jairo, Jesus disse que ela estava o quê? Dormindo. Lázaro estava o quê? Dormindo. Por que Jesus faz dessa forma? Porque para Jesus despertar do sono ou despertar da morte é a mesma coisa. Com uma palavra ele desperta do sono ou ele desperta da morte. Então não foi o fato das prudentes terem dormido que elas perderam a festa. Mas é o fato de como eu e você estamos preparados para despertar. Se eu e você estamos preparados para despertar, quando vier o cansaço pode dormir. Pode dormir, que foi o que aconteceu aqui. Mas a chegada do noivo, ao momento em que Deus fala, cara, hoje tem culto, cara, hoje tem célula, cara, hoje tem oração, cara, hoje tem isso, cara, opa, estou aqui, essa é a diferença, essa é a vigilância espiritual nos ajuda a manter uma postura de prontidão constante. Você e eu temos que estar prontos constantemente para servir ao Senhor e esperar a sua volta. Claro até aqui? Que Deus possa de fato estar falando poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Porque o que eu mais quero é que todos nós... Sabe quantos capítulos tem no Novo Testamento? 260 capítulos. Sabe quantas vezes só no Novo Testamento é mencionado a volta do Senhor? A segunda vinda de Cristo? Perto de 300 vezes. Ou seja, praticamente é mais do que uma vez por capítulo. Então é algo que de fato está às portas, de fato vai acontecer, gostando ou não, vai acontecer, acreditando ou não, vai acontecer. Então que isso também possa estar ajudando você na decisão do batismo, por exemplo, para que você esteja plenamente preparado. De novo, eu não estou dizendo, mas você não falou que o batismo não salva? De fato falei, porque o texto bíblico diz isso, mas eu quero que você esteja preparado. Eu preciso querer e desejar que você esteja preparado, que todos estejam preparados, porque não sabemos de fato quando voltam, mas a gente precisa estar preparado. E o que eu quero mostrar aqui agora para vocês é o seguinte. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Se tem uma coisa boa que eu vim falar hoje para todo mundo é que a porta não se fechou ainda. A porta não se fechou ainda. A porta está aberta. A porta está aberta. Então, hoje nós vamos ter uma ceia um pouco diferente. Por quê? Já vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eles vão estar entoando louvor. Vocês vão vir buscar os elementos da ceia. E o que eu quero é que você se dirija, talvez, ao mais de uma pessoa. Uma pessoa pode ser seu parceiro de oração, quando nós fizemos há 3 domingos atrás. E depois disso, se ele não estiver aqui, escolha uma outra pessoa. Troque o suco do vide, suco da vinha com essa pessoa. E faça uma pequena oração dizendo, cara, meu desejo é que a tua lamparina esteja cheia de azeite. Cheia de azeite. E conte comigo no que eu puder fazer para que juntos as nossas lamparinas estejam com azeite extra, com azeite de reserva, porque nós não sabemos quando o noivo chega. Então, você hoje está no melhor lugar que você poderia estar para que a tua lamparina esteja sendo cheia de azeite, para que você possa esperar o noivo prontos, absolutamente prontos, porque a última frase, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Nós não precisamos saber. Eu não preciso saber que dia que vai ser, nem a hora que vai ser. O que eu preciso é estar pronto para isso, e vocês estarem prontos para isso, e nós vamos estar prontos para isso.
nós vamos estar prontos para isso. De que maneira? Nos ajudando, orando um pelos outros. Então o grupo de louvor pode vir aqui à frente para me ajudar com isso, por favor. Que cada um aqui possa ter sido, estar sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, no sentido de que eu estou pronto para o noivo. Eu estou pronto para o noivo. A minha lamparina, se ele demorar um pouco, não tem problema, porque eu estou com algo extra. Eu tenho... Como é que a gente faz essa, vamos dizer assim, se é possível utilizar esse termo, a produção de óleo extra, através da tua mansidão, através da tua bondade, através da tua compaixão, através do teu perdão, é dessa maneira que você está acumulando um óleo de reserva. Não é na amargura, não é na ofensa, não é na explosão, mas é em todas essas outras atitudes de amor que Deus espera que eu e você tenhamos, para que o nosso balde de óleo esteja sempre cheio e, se precisar, poder repor a nossa lamparina. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor e daqui a pouquinho a gente vem buscar aqui à frente os elementos da ceia, mas não esqueçam, orem com pelo menos 2 pessoas desejando exatamente isso. Querido, que a tua lamparina esteja cada vez mais cheia de azeite, que não falte azeite na tua casa, nos teus relacionamentos, em tudo que você faz na sua vida. Esse é o meu desejo para vocês. Eu também estarei fazendo isso, amém? Então já a gente vai vir buscar aqui os elementos para isso. Oh, Pai, que caso um serviço de amor e ouvido do Senhor. Em tuas mãos, meu perdão, arou minha comunhão, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Queridos, afinal, por que ceiamos? Porque foi Ele que instituiu. Como não fazê-lo? E ao fazê-lo, o que você estará fazendo, além de hoje, particularmente está abençoando 1 ou 2 vidas, mas você está participando do sacrifício dele na cruz, que morreu por você e por mim.
Então é um momento de graça, é um momento de reflexão, um momento de, em parte, tristeza, porque nos arremete ele na cruz. Porém, ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou. Então, ao mesmo tempo que você sente um pesar, você tem que ir para o júbilo, porque isso é uma festa de amor que ele instituiu para que ele fosse lembrado desta maneira como vitorioso. Cristo foi e é vitorioso, e você é vitorioso através dele também. Quem são os convidados para a ceia do Senhor? Todos são convidados para a ceia do Senhor. Mas há um texto na palavra que Paulo diz que não podemos fazê-lo indignamente. Como eu entendo isso? Indignamente é quando eu faço sem crer naquilo que estou fazendo. Se você não acredita que Jesus morreu por você, ressuscitou, e através disso deixou o sacramento da ceia, deixou o sacramento do batismo, então eu peço a você, não participe. Há uma orientação também que, porém, não é uma obrigação, porque não existe isso na palavra de Deus, mas para te estimular a ser batizado nas águas. A Cecília linda aí. Nós também falamos, se você não se batizou nas águas ainda, busque se batizar nas águas para ceiar, mas se você já tem uma decisão no seu coração, acredita, venha ceiar. Eu não vou ceiar hoje porque briguei com alguém ontem. Isso não é motivo para não ceiar. Peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa, mas não participar da ceia, estar no culto e não participar da ceia não faz o menor sentido, e você estará entristecendo o coração do Pai. Porque esse sacrifício ele fez por amor a você e a mim. Então, abrir mão ou abdicar da ceia é dizer que não tem valor. E eu não recomendo você fazer isso nunca na vida. Então, nós vamos novamente entoar um louvor, e quero que você pegue os seus elementos e já saia declarando na vida de várias pessoas que o azeite está descendo dos céus hoje. Está descendo dos céus hoje na lamparina de todo mundo aqui. E estaremos prontos para a vinda do Senhor, em nome de Jesus. E aí depois ceiamos juntos. Podem vir, por favor. Só não tomem a ceia. Ora, abençoa, e aí depois voltem para os seus lugares, e aí a gente toma a ceia juntos. Todo mundo pegou aí. Uma coisa que eu acabei não dando a ênfase necessária, e foi bom que a Crispoli me lembrou, porque, como vimos na parábola, a parábola começa dizendo que eram 10, e não 5, não só 5 boas, mas eram 10. Significa que as 10, para poder trazer um pouco de entendimento, as 10 frequentavam a igreja, por exemplo. As 10 estavam esperando pelo noivo. As 10 tinham a lamparina. Então, todas elas tinham essa casca, vamos dizer assim, de religiosidade. Se você olhasse uma, não iria conseguir distinguir quem era louca e quem era prudente. Eram iguais externamente, absolutamente iguais. A gente não vê nenhum sinal de que era diferente uma da outra. Mas quando acontece tudo o que acontece, tem um trecho que é realmente preocupante. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Que hoje seja um dia que todos nós aqui, sem exceção nenhuma, possamos ser conhecidos do Senhor. Sem nenhuma exceção. Que Ele reconheça a tua voz, que Ele saiba o teu nome, que Ele olhe para você e fale: eu te conheço, eu te conheço. Porque o que estamos fazendo, se estamos orando, se estamos meditando na palavra, e Ele chegar e dizer: não te conheço, eu não posso desejar isso para ninguém aqui. Eu desejo exatamente o oposto, que hoje seja um dia para você e para sua casa, na certeza
que o seu nome está escrito na palma da mão dele. Como a palavra de Deus diz isso. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, e nós estamos preparados e queremos a volta do Senhor. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso. Agradecemos e declaramos que estamos com as nossas lamparinas cheias e elas permanecerão cheias. Por isso louvamos ao Senhor com gratidão e amor, pois a Ele é dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, amém, aleluia.